Oi, gente, tudo bem? Terça-feira, Deus abençoe a todos. Como eu havia prometido, toda terça e quinta eu vou estar gravando alguns vídeos, trazendo a você uma palavra do Senhor, levando a você uma palavra ao seu coração vinda de Deus. E hoje eu vou falar da história de Jó. A história de Jó, eu creio que seja conhecida de todos vocês, né? É uma história que, de certa forma, é conhecida na Bíblia, né? E só que ela tem uma grandiosidade muito grande para nos ensinar muita coisa. Então, Jó diz a Bíblia, lá no capítulo 1, que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus. E era também um homem muito rico. Ele morava numa fazenda muito grande, ele tinha muitos bois, camelos, ovelhas, muitas terras. E ele tinha uma família muito grande. Ele com sua mulher conceberam 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E ele todos os dias orava a Deus, sacrificava animais, que naquela época os animais eram sacrificados para nos perdoar dos pecados. E ele era um homem extremamente fiel a Deus e de uma fé muito grande. E a Bíblia diz que um dia houve um encontro entre Deus e Satanás. E nesse encontro, Deus disse a Satanás assim: Viu meu servo Jó, como é um homem íntegro, como é um homem reto, como é um homem temente a mim, fiel a mim. E Satanás, como sempre, né, provocador, disse: Claro, ele tem tudo, você deu tudo a ele. Ele tem terras, filhos, ele tem heranças, ele tem gado, ele tem plantação, ele não passa nenhum tipo de dificuldade, mas toca em algo do que ele tem e ele vai começar a amaldiçoar o Senhor Deus. E Deus, ouvindo aquilo e conhecendo o coração de Jó, Deus disse então a Satanás: Ok, então faça o que quiser com Jó, somente não atente sobre a vida dele. E se retirou da presença de Satanás. E Satanás, irmãos, com o tempo, passou a afrontar a vida de Jó. O que ele fez? Ele começou a destruir tudo que Jó tinha conseguido. E Jó era tão temente a Deus que ele só agradecia. Satanás foi lá e matou os filhos de Jó. Satanás foi lá e matou o gado, todo o rebanho de Jó. Os empregados, eram muitos empregados na fazenda de Jó. Todos morreram. E por final, ainda foi acometido de uma doença que hoje a gente chama, desde então a gente chama de lepra, né? São feridas na pele. E mesmo Jó acometido de tudo isso, eu quero ler para vocês aqui que chega um momento quando ele percebe, antes mesmo da doença, mas quando ele percebe que ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, ele perdeu empregados, ele perdeu o gado, ele perdeu tudo, lhe foi tirado. Ele, em forma de respeito e de dor, ele rasga suas roupas, raspa a cabeça, porque naquela época as pessoas, os pais de família, os homens, eles tinham esse costume de rapar a cabeça, de rasgar as roupas para mostrar dor, para mostrar respeito. E assim Jó fez quando ele viu que perdeu tudo isso. Só que eu quero ler para vocês qual foi a conduta de Jó naquele dia. Quando, perante toda a perda, ele ajoelhou a Deus e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero dizer que a gente não está vivendo um momento fácil das nossas vidas. Eu sei disso.
Eu sei disso. Eu tô passando por isso, você que tá me vendo tá passando por isso, o nosso país vizinho tá passando por isso, o país mais longe tá passando por isso e o mundo tá passando por isso. Em meio a tudo isso, há muitas aflições, tem gente passando fome, tem gente depressiva, tem gente realmente com psicológico super abalado, né? Pessoas que estão precisando cada dia mais de Deus. Agora você se põe no lugar de Jó. Será que se você tivesse perdido tudo que Jó perdeu na sua vida, você teria a mesma atitude que Jó? Vocês estão entendendo porque Deus pede para que nós nos santifiquemos e limpemos o nosso coração cada dia mais? É justamente por isso. Porque mesmo na maior das tribulações, mesmo em meio ao caos, a todo caos, Jó ajoelhou e agradeceu. Jó disse: eu vim ao mundo nu e vou voltar deste mundo nu. Ou seja, naquele momento, ele estava dizendo ao Senhor: Senhor, tudo que eu tive, o Senhor que me deu. E se hoje eu não tenho mais nada, foi o Senhor que tirou. E esse é um direito do Senhor. Entende, irmãos? Agora eu pergunto para vocês: vocês estão reclamando de quê? O dinheiro tá pouco? Não tá podendo sair de casa? Tá difícil ver as pessoas, né? A sua despensa não está como antes? Tá precisando de ajuda do seu vizinho, do seu parente? O que realmente você acha que te falta? Porque muita coisa mudou com essa pandemia. Mas será que foi por causa da pandemia que você tem reclamado? Ou antes dessa pandemia você também reclamava? Que a gente tem o mau costume de reclamar de tudo, irmãos. É muito mais fácil olhar para aquelas pessoas que estão acima da gente e tem muito mais que a gente, a qualquer preço, custe o que custar, do que olhar para aquele irmãozinho lá atrás, que nunca teve um carro para andar, talvez nem uma bicicleta, que às vezes tem que andar quilômetros carregando um filho no colo, que nunca teve muita coisa para comer dentro de casa. Então, o que realmente você acha que te falta? Eu quero deixar esse pensamento aqui para você. Será que você está reclamando da sua vida com razão? Ou de repente, nesse momento é falta de olhar para trás e ver que aquele seu irmão, às vezes um vizinho, um conhecido próximo, nunca teve nem metade do que você tem. Nunca desfrutou de coisas que você desfrutou. Oh, irmãos, pensem bem antes de reclamar. Porque, querendo ou não, por pior que seja a situação, Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Ou você acha que Ele não te conhece? Ele te conhece sim. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E isso vai dar outro assunto para outro dia, que eu quero te provar que a palavra diz que Deus já sabia que você existiria desde antes da formação da terra. Então, irmãos, orem e agradeçam. Orem e agradeçam. Porque Deus nos deu a força de vontade, nos deu a saúde, nos deu tudo o que precisamos para correr atrás daquilo que precisamos. E se hoje você está triste porque você não está conseguindo alguma coisa, ore ao Senhor. Porque se for bom para a tua vida, saiba que Ele vai fazer por você. E para finalizar, no finalzinho de Jó, os últimos 2 versículos de Jó 42, vai dizer assim, ó. A história de Jó, né, vai terminar com Deus restaurando toda a vida dele. E diz assim no versículo 16: E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. E o versículo 17 diz assim: Então morreu Jó, velho e farto de dias. Para finalizar, irmãos, sabe o que Deus fez com a vida de Jó? Jó era tão agradecido ao Senhor
E o Senhor sabia disso, porque Deus é o Deus da verdade de todas as coisas. Deus é o Deus que conhece o teu coração. E quando Deus falou aquilo para Satanás, Deus já sabia que em momento algum Jó blasfemaria contra Deus por tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. E aí uma maneira de gratidão pela vida de Jó, por tudo que Jó tinha passado, por tudo que Satanás tinha bagunçado na vida de Jó. Jó recebeu de novo todos os filhos, e a Bíblia diz que eram mulheres lindas, homens fortes, muito melhores do que os primeiros, e deu o mais importante, o dobro do que Jó tinha anteriormente. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus grandioso, misericordioso, que quer fazer com a sua vida o mesmo que fez com a vida de Jó. Então, ao invés de reclamar, passe a agradecer, que você vai ver as mudanças da sua vida. Jó recebeu tudo em dobro, mas o coração dele sempre foi grato a Deus. Gente, uma ótima semana a todo mundo, um beijo enorme para vocês e que Deus abençoe cada um, viu?